Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o Danilo, nosso especialista em outbound e construção de site aqui da NTP. E hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouquinho mais técnico para vocês, que é sobre o checklist de tudo que um site de e-commerce precisa ter. Se você tem um site de e-commerce aí, fica ligado nesse vídeo que a gente vai trazer um conteúdo bem legalzinho em tópicos para você não se perder e conseguir fazer esse checklist do seu site. Então, Dani, pensando assim, eu que sou mais focada em conteúdo, quando eu penso em e-commerce, eu penso em otimização. Esse pode ser o nosso primeiro checklist? Eu acho que sim e não, né? Porque tem a questão, estrategicamente falando, você está certa, ok, a gente precisa otimizar. Otimizar não significa necessariamente fazer com que o site apareça organicamente no Google, não que não seja importante isso, mas eu acho que começar com essa expectativa fica frustrante, porque ainda mais se o site é novo vai demorar muito tempo. Mas a otimização tem que ser mais focada para o usuário, então a usabilidade do usuário, né? Então, estrategicamente falando, isso é verdade, sim. No entanto, tem uma coisa que eu acho mais interessante, até no começo, que deu também essa ideia de especificações técnicas antes de fazer o site, é que o problema principal em todas as ferramentas que a gente tem, SaaS, site e servidor, que é a questão das interfaces. O que isso significa? O problema principal não é necessariamente na programação do site, o problema principal não é na atualização do conteúdo, não é nas atualizações das tags. Por que não é? Porque isso aqui você pode seguir um processo em que você faz a sua pesquisa, faz a sua análise, faz a sua implementação, isso depende de você, do seu trabalho. No entanto, quando a gente fala de integrações, interfaces com o seu servidor, com as ferramentas de rastreamento, é lá que vai ter problemas, porque não existe um protocolo, não existem protocolos universais de comunicação. Então, isso acontece dentro dos plugins do WordPress, os plugins de plataformas de e-commerce mais conceituadas como o Magento, o Vitex. Então, o que acontece? Você faz aquilo que está tudo certo, só que tem uma parte de código que está batendo de cara com uma coisa que foi um outro código que pertence a outro tipo de funcionalidade que você não tá nem olhando, entendeu? Então, pera, me dá um exemplo prático. O exemplo prático são vários plugins, né, que como a gente faz, eu coloco, por exemplo, plugin de otimização, por exemplo. Eu quero colocar um plugin de otimização e aí tem um código lá dentro que bate que não conversa com o plugin, sei lá, do formulário. Então são duas coisas que aparentemente não tem nada a ver. Só que por um problema de código ou por uma questão de compatibilidade mesmo, um dos dois acaba não funcionando. Só que nenhum dos dois vai te dizer que não funciona, que o problema é de um e do outro. Então, o meu primeiro check-in seria identificar esses erros no código. Na verdade, mais do que identificar os erros, tem que prever os erros. Então, na verdade, antes de começar a fazer um tipo e montar o site, mandar o site para a empresa que vai fazer, a gente fica muito preso na questão estética, de ver o visual, que é importante também para a questão da experiência, né, do usuário. No entanto, a gente perde um pouquinho a noção da funcionalidade. Eu preciso saber qual servidor que está usando, né, primeiramente. Eu preciso saber como é que vai funcionar a manutenção do site, porque o site pode até ser entregue bonitinho, perfeitinho, daqui a 2 semanas não vai funcionar porque aquela tag que você instalou entra em conflito com outra codificação. Então isso é muito comum também, especificamente para site em código open source, né, tipo WordPress, né, o WooCommerce WordPress, mas não é incomum em plataformas conceituadas como Magento e Vitex. Entendeu? Então eu preciso saber como é que está a interação com o servidor, por exemplo, se eu sobrecarrego o site, quantas visitas o site consegue aguentar, por exemplo, por dia. E tem outro tipo de interface muito importante, que é uma que dá mais problemas, que é a interface de pagamento. Né? Você faz aquele site bonitinho, aí na hora de ir lá para pagar, o seu método de pagamento, seja qual for, não dá pau, porque tem um problema de integração.
Então, quando eu digo integração, prever esses erros na integração, eu posso falar também na integração do Tag Manager do Google, a integração com o MailChimp, a integração com o Zapier, Isso. todos esses tipos de integração que eu sei que eu vou querer ter no meu site. Exatamente. A gente tem que pensar que o nosso site é como se fosse, o nosso site é a loja virtual, como se fosse a cabecinha do business todo, né? Na verdade, o site é o coração, na verdade, mais do que cabeça, o site é o coração da nossa loja virtual. Só que uma loja virtual tem o objetivo de vender e ela passa por outras coisas. Então, eu preciso rastrear do Tag Manager, eu preciso vender plataformas de pagamento. Então, esse coração, é coração mesmo. A partir disso, tem uma série de periféricas, que são os braços, as pernas, os olhos. Eles precisam ser conectados de forma funcional com o seu coração. E a cabeça é você, no caso. Então, você precisa, a sua cabeça, que você precisa de ter essa conexão através do computador, né, que é como se fosse aquela conexão nervosa com o coração para funcionar. Então, quando você manda um comando, você tem que saber que o site vai funcionar do jeito que você quer, primeira coisa. Quando o cara vai fazer o pagamento, tem que funcionar. Então, o que acontece? Outra coisa importante é saber que não vai existir a perfeição. Então, precisa listar isso. Acho que a gente vai até poder compartilhar, né, a lista de especificações, as básicas, pelo menos, que vai ter. Porque, claro, vai ter especificações mais peculiares, típicas da loja, mas tem algumas que são mais básicas e que não são exploradas, não dá atenção devida. Então, é bom passar essas especificações para quem for fazer a programação, não necessariamente porque ele vai conseguir resolver tudo, porque eu não acredito, né, o problema das interfaces... Porque os problemas vão surgindo aos erros. Exatamente. Então, o que é importante saber é perguntar para quem for fazer a loja virtual, montar, como é que você vai lidar com isso? E desconfiar se o cara falar, esse problema você não vai ter. Isso não pode ter. Porque é a mesma coisa que você vai montar uma loja física, porque uma loja virtual é uma loja, só que virtual, né? Então monta uma loja física e aí o cara vai te falar, eu estou colocando umas paredes, um chão, nova tecnologia que nunca vai sujar. Você vai acreditar? Não vai acreditar, porque a sujeira entra de fora, é fora do seu controle. O que tem que se programar é como é que eu lido com essa sujeira. Entendeu? Então, é isso. Como é que eu lido com essa sujeira das interfaces que eu vou ter? Eu posso reduzir, mas eu vou ter. Isso significa programar a manutenção. Não existe um site pronto entrega e não vai dar pau. E nessa previsão de problemas, eu posso incluir as configurações dos robots aí? Eu posso, sim. Robot você quer dizer do Google? Isso. Isso é importante, sim, isso é parte da otimização que você falou, que, como eu falei, quando você fala de otimização importante, só que uma otimização não em sentido puramente, digamos, técnico, mas em sentido mais geral, ou seja, otimizar o uso da loja. Quando a gente fala de robô, como você fala, a gente nada mais está falando para o Google quais são as páginas que ele tem que acessar, de que forma, ele tem que indexar, não indexar e tal. Então é bom falar isso, porque, por exemplo, eu preciso falar para o Google, numa loja, que ele não vai ter que indexar a página de login, por exemplo, ou a página de obrigado. Por quê? Porque o Google, se ele indexar, se ele reconhecer, se ele indexar significa ele colocar no database dele a página de obrigado e a página de login, essas duas páginas são exemplos de página que não tem conteúdo relevante, certo? Né? São páginas mais como função, não como conteúdo. Então, elas têm uma autoridade muito baixa, certo? Então, se elas são indexadas pelo Google, ou seja, se elas entram no database do Google, o Google vai acabar usando a autoridade delas para criar uma autoridade geral do seu site. Então, o efeito qual vai ser? Que a autoridade geral do site... sua média de autoridade. Exatamente. Então, tem que falar para o Google, essas páginas não é para indexar. Quando o programador vem e me entrega meu site, ele já manda as páginas não indexadas ou eu tenho que fazer isso? Normalmente tem uma indexação padrão, e isso é muito fácil ver isso. Por exemplo, se você pegar o WordPress de padrão, ele já tem uma configuração básica de não indexação, né? Então ele já mostra que não entra por exemplo, para a página de login e tudo mais. No entanto, tem outras páginas
que você vai ter que escolher de fazer. É isso, de novo, tem um padrão básico é feito antes da entrega da loja, outras coisas vão surgindo depois. Então é um grande erro pensar que a loja entregue e aí está pronta. Então, por exemplo, eu posso criar de padrão, eu posso criar a não indexação das páginas de login, porque meio que é um padrão da minha loja. Só que, por exemplo, eu tenho a página de obrigado para 3 tipos de formulários, só que eu não sei ainda quais são. Aí vai surgir mais um formulário daqui a 3 meses. Eu vou precisar desindexar esse obrigado. Ou, por exemplo, eu tenho uma página que vou fazer um conteúdo, acho que vai funcionar, só que daqui a um tempo eu vejo que esse conteúdo não funciona, mas fica indexado. Então tem que falar para o Google de desindexar, ou seja, tirar do database dele, né? Isso tem que fazer através do robô. E acho que em relação a e-commerce entra muito sobre o URL canônico, né? Porque você tem o mesmo produto, só que de uma cor diferente e quando o robô vê isso, ele vê quase como se fosse uma página duplicada. É muito importante você considerar essa aqui é outra especificação que precisa passar para o programador, né? Claro que a gente está falando isso, abrindo um parêntese, as plataformas mais comuns, mais conceituadas como Magento, Vitex ou até o WooCommerce do WordPress, eles já têm essas configurações, essas funcionalidades, né? Então tem que pedir realmente para quem for fazer a loja como configurá-las. No entanto, tem empresas que construem lojas, o software de loja virtual in-house, em casa, né? Em casa. E nem sempre elas têm essas configurações. Então, normalmente essas são soluções mais baratas, né? E qual é o objetivo? Você vai ter uma loja que pareça até linda, mas aí não tem essas funcionalidades por trás. Então você não vai estar em algum lugar. Então, que era sobre a canonização. Tem algumas afirmações do Google mesmo, do John Mueller, do Google, que fala que a canonização vai sempre perdendo de importância pelo fato que o Google reconhece, né, reconhece isso da prioridade. O que é canonização? É quando você tem 2 páginas com conteúdo parecido, ou seja, o Google reconhece por literatura 80% do conteúdo parecido, e aí ele acaba olhando, parecendo que o conteúdo duplicado, ou seja, tem 2 URLs com conteúdo duplicado. Isso acontece quando você tem uma lista, tem um produto que aparece tanto na página original quanto uma página de pesquisa dentro do site. Por isso que a gente fala da canônica, ou seja, a canônica é a principal. E aí a gente fala para o Google, quando você entrar na página desse produto via pesquisa, a sua URL vai ser diferente, né? Ponto de interrogação, X, não sei o que e tal. Então a gente fala, a canônica dessa, ou seja, a original é a outra. Então ajuda o Google a entender que a gente está ciente que isso é uma duplicação de conteúdo, que não é para olhar essa aqui do ponto de vista da autoridade de indexação, mas a original, né? Essa aqui, o conceito canônico, tem outras coisas pontos mais complexos. Por consequência, se eu não fizer esse canônico na página principal, tem alguma desvantagem do Google por ele ver esse conteúdo, entender como plágio, talvez? Cada técnica, cada implementação de SEO, ela tem um peso diferente, né? Dependendo do que você vai fazendo. Então, eu não acredito que tenha uma resposta sim ou não. Eu acho que para poder falar, eu vou chegar também à resposta específica, não estou assim, saindo da resposta. Só que é importante saber isso porque dá para fazer um monte de otimizações. Se a gente colocar, por exemplo, nas ferramentas de análise de site, o que pode otimizar, SEMrush, Moz da vida, você vai ver, ou até o Google Search Console, você vai ter um monte de coisa que sempre vai poder otimizar o Google Speed Insight. No entanto, tem que pensar que aquela otimização que vai ter um custo para você, ou de tempo, ou de implementação, ou de contratação do programador, ou porque uma interface com o servidor e tal, e aí tem que ver que retorno que vai me dar. Então, nem sempre esse custo, mesmo que seja uma boa otimização, ela vai me dar um retorno maior do que eu estou gastando. Esse é um conceito que é pouco usado. A gente, quando pensa em ROI, pensa sempre em ROI só associado ao faturamento, e não a otimização de custo, de otimização de esforço. Então, otimização de esforço significa, eu estou fazendo isso, o que eu vou ter em troca? O que eu vou receber em troca vale mais do que eu estou gastando? Então, isso dito,
a gente vai dar um peso às coisas que a gente vai fazer. Então, a canonização é importante, mas com certeza não é o fator mais importante. Então, tem coisa de arroz com feijão, tipo a indexação, tipo a conteúdo relevante, que são mais relevantes. Então, se você não tiver feito isso antes, ou ter uma busca, uma caixinha de busca dentro do site, não adianta, nem olha para a canonização, entendeu? Agora, a canonização ao mesmo tempo, se tem uma possibilidade de colocar uma funcionalidade dentro da loja, que é uma coisa padrão, é muito simples fazer configurar a canonização, entendeu? Então o custo é muito baixo. Agora, se a loja não tiver essa funcionalidade nativa e tem que desenvolver, aí o custo é alto se comparado ao benefício que ele vai dar. Ficou claro? Então você tem que olhar quanto vai me custar, que benefício vai me dar. Entendi. Mantendo assim o assunto URLs, redirect e o 404, que acaba sendo muito comum também em e-commerce, porque às vezes o produto já saiu de estoque e ele ainda está no site. Vale a pena então fazer isso manualmente? É muito importante isso. Eu acho que sempre tem que ter a questão manual, até uma boa provocação, né? A gente sempre está um mundo sempre mais automatizado. Eu gosto sempre de falar de semi-automação. Eu acho que você tem que chegar até a página 8, da página 8 para frente tem que ser manual, ou vice-versa. Um livro de, sei lá, 100 páginas, 50 páginas automáticas, 50 manuais, porque a análise é humana. Né, a leitura dos dados, você vai poder ter dados e hoje em dia tem tantos dados disponíveis que um dado em si não vai fazer a diferença. Então, o 404, o ponto não vai ser manual ou não, o ponto eu vou ter a possibilidade de otimizar esse tempo manual. Como é que eu faço isso? A possibilidade de colocar dentro já da URL. Então, se uma URL for sair do ar, por exemplo, 404, para quem não sabe, quando o conteúdo não é existente. Um 4 na frente significa a resposta do servidor. 404, o servidor não, o navegador. O navegador responde que o conteúdo não existe. Isso qual é o problema desse conteúdo que não existe? Mais uma vez, o conteúdo indexado pelo Google, um conteúdo que o Google não acha relevante porque não tem conteúdo, uma página que não tem conteúdo, então não é relevante, então acaba impactando na autoridade geral do site, baixando a autoridade. Então o que é que a gente faz? De novo, a gente tem que falar para o Google que essa página tem que tirar, digamos, essa situação. Só que acontece, qual é a diferença? Por que a gente não faz uma desindexação que a gente conversou antes? Porque essa página, que está dando 404, talvez seja indexada e talvez o conteúdo que tinha nessa página, aquele produto que você falou que está fora de estoque, ele já levou uma autoridade para o Google. Então esse seria o 404 amigável. Então, calma aí, o 404 amigável é aquela coisa de entrar e não achar aquela coisa chata. Mas aqui é outra coisa, vamos chegar lá. O ponto é que aquele produto X, esses óculos, estão no site, certo? Estavam como um conteúdo potencialmente relevante, ele estava dando autoridade para o site. Aí o que acontece? Eu tiro esses óculos, ok? E aí eu tenho um database do Google, essa autoridade que eu ganhei por esses óculos, certo? O que não vai acontecer com a página de obrigado, não vai acontecer com a página de login, porque eles nunca vão ter autoridade. Então, essa página de óculos, ela ganhou autoridade, né? Ela entrou, foi indexada, só que agora não existe mais. Então, o que acontece? Se eu fizer a simples não indexação, ou seja, falar para o Google, desindexa, tira essa página do seu database, eu vou perder aquela autoridade que eu ganhei. Então, o que eu faço? Tento para o Google falar, transfira quanta mais autoridade possível dessa página para outra página do site, né? Por exemplo, pode ser outra página, que é uma página que tem outros óculos, ou, sei lá, de outra cor, mesma marca, mesma cor, que marca diferente. Ou, se não tiver, para um page. Como é que faz isso? Por redirect, que chama de redirect 301, né? Então, 301 comando. Então, o que acontece? Quando a gente faz um redirect, a gente tenta passar quanta mais autoridade possível da nossa página com autoridade para outra. Entendeu? Então, o Google entra nessa página, entende que aqui não tem conteúdo e já vai para outra, e aos poucos ela transfere parte, eu não digo aqui para transferir toda a autoridade, porque isso depende também da página de destino, se vão mandar para home, né? Mas ao mesmo tempo aí vai desindexando sozinho. Só que é importante saber
que não é para fazer 301 para todos os sites, todas as páginas, desculpa. Até porque e-commerce tem um fluxo muito grande. Tem um de fluxo, produtos. mas também tem que pensar que cada vez que eu coloco um redirect 301, eu coloco isso na raiz do meu site. Então eu estou deixando o código do site mais pesado, né? Que a gente fala. Então não é para colocar 301 para qualquer coisa, mas eu coloco 301 para quê? Para aquelas páginas que tem uma autoridade, certo? E eu quero passar a autoridade para outra página. Se essa página não tiver autoridade, eu preciso que saia, aí eu coloco uma desindexação. É importante fazer essa diferença também entre desindexação e disallow, né? Que tem disallow significa que eu não deixo o motor entrar na página. Se a página não foi não entrou ainda no database do Google, eu posso colocar a tag disallow, ou seja, eu falo para o Google, a página do login. por exemplo. No entanto, se a página foi indexada, eu coloco disallow, o Google, isso não vai ser necessariamente suficiente para tirar do database, porque o Google não entra, então a página fica no database. Então o que tem que fazer? Tem que falar para o Google allow, entra e tira. Então o disallow ele não deixa o Google entrar na página, né? Então se a página já está indexada, está já no database do Google, o Google não vai ter como tirar essa página. Claro que essa aqui é um pouquinho a literatura, mas os motores hoje em dia são mais inteligentes, né? Mas eu acho que os motores acabam premiando quem fizer essa configuração, que não é difícil na verdade de fazer. É isso que tem que perguntar para o programador. Eu tenho essa configuração feita, prefeita, porque quando ele te mostra isso, você não precisa saber de programação. Você entra lá e fala, eu não quero indexar, eu não quero que o Google acesse, né? Nessa linguagem mesmo que vai fazendo. No tracking do Google Analytics, eu consigo ter essa ideia de como está indo a indexação das minhas páginas? Eu consigo ver da indexação especificamente. Digamos que sim, porque o Google Analytics, de alguma forma, ele reflete, né, o Google, enfim. Só que eu acho que para ver a questão da indexação é mais válido usar o Google Search Console, porque o Google Search Console ele trabalha a parte orgânica. O Google Analytics ele vem de todas as fontes, né? Então, é no Google Search Console que eu vejo de forma orgânica como o Google está olhando para as minhas páginas do É uma ferramenta importante, mas o Analytics também pode entrar no checklist aí do e-commerce. Não, o Analytics é super importante que entre, e aí, mas mais do que isso, é ver a questão do Tag Manager que você mencionou, porque o Tag Manager dá a possibilidade de implementar as várias ferramentas de rastreamento do Google Analytics, o Jar também, e várias, sem mexer no código. Entendeu? Então é lá que a gente precisa chegar. O fato de ser programador é muito importante esse ponto, aliás. A gente confunde o programador com o cara que sabe criar funções, né, algoritmos. São duas coisas diferentes também, tanto é que tem engenharia, né, informática e tal. A criação de um algoritmo, ou seja, a criação da lógica para isso, não é necessariamente o trabalho do programador. Esse aqui é um dos principais problemas que entre as empresas e os programadores, porque o programador, literalmente, ele não faz nada mais do que traduzir aquele algoritmo em uma linguagem de código, de máquina. Então ele pode ser, sei lá, Visual Basic, na minha época, que pode ser PHP, que pode ser, enfim, a linguagem de máquina. Só que, às vezes, você fala uma coisa, o cara faz exatamente o que você falou, e você acha que ele deveria ter feito outra coisa, só que você não falou. Por quê? Porque o trabalho dele não é de criar essa lógica. Então, a criação da lógica do funcionamento não é necessariamente um trabalho de programador. É lá que entra a questão das especificações. Então, por exemplo, colocar um código dentro do Google Analytics, dentro do Google Tag Manager, colocar o princípio de indexação, isso não precisa ser programador para isso. Não precisa saber de mexer na linguagem. O que o programador tem que fazer? Ele tem que deixar isso pronto para você poder entrar e configurar a sua interface no clica aqui, clica ali. E isso é viável. Então eu posso dizer que o programador ele faz mais realmente o operacional, mas com essas ferramentas do Google Analytics, do Tag Manager, eu consigo ter análises para ter uma inteligência para o meu site para conseguir melhorar ele. Exatamente, sim, porque é muito importante fazer esse rastreamento. Se você não rastrear... Que tipo de análise que eu tenho nessas ferramentas? Então, dependendo da ferramenta, eu tenho vários tipos de análise, né? A Google Analytics claramente mais completa, eu acho que a gente usa, sei lá, 5% das potencialidades, né, de nós, mas
volta a falar, aquele ponto custo-benefício. Custo não é necessariamente dinheiro, benefício não é necessariamente dinheiro. Que o seu tempo é dinheiro, aí sim seria dinheiro. Mas enfim, o ponto é, quais são, vamos começar pelas métricas principais, né? Então, claramente no Google Analytics, para uma loja, primeiro a sua métrica principal vai ser a sua receita, né? O seu ROI, e aí todas as etapas para chegar lá. Então, precisa configurar o seu funil de conversão dentro do Google Analytics. Então, o programador tem que fazer com que todas as receitas sejam puxadas pelo Google Analytics, um trabalho de data layer. E esse aqui é um problema muito sério, porque é uma coisa tão simples conceitualmente, mas aí na tradução de programação, essa interface de criar, fazer com que o site mande todos os dados, que chamam dados de camada, das vendas, da receita, para o Google Analytics, não é uma coisa tão imediata como deveria ser. O conceito é muito simples. Você não precisa ser programador para entender o conceito. Você precisa ser programador para traduzir esse conceito para a máquina, porque volta a falar, essas interfaces são coisas mais difíceis. Então, Google Analytics aqui seria o rastreamento principal, receita, fonte e todas essas etapas que vão entre a fonte daquele contato até quando ele comprou, porque eu vejo todas as taxas de microconversão e sei onde posso otimizar. Outro rastreamento, o OJAR, que a gente faz as mapas de calor, né? Enfim, mas aí tem várias coisas que são, essas aqui são as mais gerais, outras dependem bem do projeto. Continuando nas ferramentas do Google, o tagueamento é muito importante para você conseguir descobrir de onde está vindo o seu tráfego, né? Isso é importante, o Google reconhece, o Google Analytics dá a possibilidade de fazer esse tagueamento por fonte geral, então eu consigo ver se vem do Face, se vem do sei lá, de qual site, se o site tiver o cookie do Google. No entanto, a gente consegue fazer esse tagueamento de forma um pouquinho mais detalhada para as nossas campanhas. Por exemplo, no Google, de forma padrão, eu posso ver qual usuário vem do Face. Mas se eu quiser ver qual usuário vem de qual anúncio do Face, aí eu preciso já instalar o pixel do Facebook. Outra forma de fazer isso, você usa o URL Builder. Você compõe uma URL, uma página especificamente para rastrear aquela fonte específica. Isso vale muito para campanhas, vale até para campanhas, por exemplo, a gente consegue fazer isso até para campanhas offline, né? Então a gente pode dar uma URL um pouquinho diferente da URL de destino, fazendo com que a gente consiga rastrear que o cara que chegar naquela URL, aquela página, ele vem daquela fonte que a gente configurou. Legal. Agora indo para uma parte mais de estrutura do site, assim, qual a importância do sitemap para o e-commerce? O sitemap é extremamente importante não só para e-commerce, mas para qualquer site. É bom definir, entender que tem dois tipos de formatos de sitemap, tem o XML e o HTML. Eu tenho que ter os dois. A princípio, digamos, por literatura sim. Porque por literatura você tem que ter tudo nesse mundo que é maravilhoso, fantástico e legal. No entanto, quanto mais coisa você tem, mais manutenção você vai ter. É isso. Quanto mais você gostaria de ter uma casa maior, gostaria. Mas para um e-commerce é melhor eu ter qual? Não, o XML é sempre melhor. XML. Esse XML na verdade não é melhor, o XML é necessário. Porque o XML nada mais que um arquivo, né? Que não é para o usuário, é para o robô mesmo e ajuda na navegação. Ele mostra toda a arquitetura do site, né? Como está estruturada as categorias dos usuários, o conteúdo, toda a hierarquia mesmo, né, do site, como é que funciona. Agora, já o HTML é a mesma coisa, só que para o usuário. Então, fazia sentido anteriormente fazia mais sentido. Hoje em dia, eu não conheço ninguém que está interessado a ver como é que está estruturado um site, eu vou lá na categoria e tal. O que ele quer ver, a estrutura do site tem que ser visual, então o menu tem que ser bonitinho, os produtos e as informações colocadas no lugar certo. Então é uma abordagem um pouquinho diferente. Por isso que eu falei HTML nem sempre é necessário. Agora, XML é necessário sim, tem que ser rastreado, tem que ser indexado pelo Google ou outros motores de pesquisa, e o Google vai ajudar bastante para dizer como
como um robozinho vai se movimentar dentro do site. Então, o sitemap, nessa parte de estrutura do site, é importante para o robô. Agora, pensando no próprio usuário, no consumidor, no caso, em estrutura, você acha que a caixinha de busca é a parte mais importante do site para o consumidor? Eu acho que mais importante não, porque senão a gente simplesmente porque senão parece que os outros são menos importantes, mas acho que se a gente colocar em peso de importância 1 a 5, onde 1 é a importância principal, com certeza a importância é 1, porque o cara que entra na loja, e essa aqui também é uma coisa que nem todas as lojas têm, por incrível que pareça. Eu entro numa loja, então pensa sempre, a gente esquece que tudo que está no virtual, de alguma forma, ele vem do mundo físico, né? Claro que tem uma adaptação, mas ele vem do mundo físico. Então pensa, eu entro numa loja e eu quero uma blusa cor-de-rosa. Eu sei que tem blusas, mas eu não sei como chegar até ela. Aí eu vou ficar olhando para todos, só que aqui tem as pretas, as brancas e tal, uma loja grande. Então o que eu preciso de alguém perguntar, eu estou procurando de blusa rosa, por exemplo. O cara vai me dizer, a busca faz isso. Né? Eu coloco lá a blusa rosa e ele vai me dar todas as informações. E aí, claramente, são informações, todas as páginas que saem com essa busca, que eu vou canonizar para a página principal, né? Pelo que a gente falou. Pensando ainda na estrutura, o carrossel da homepage, ele é importante, toda loja tem que ter um carrossel? O carrossel é importante, mas não colocaria na escala de mais 5, 1. Não seria 1, porque aí o carrossel ele dá a possibilidade de ter mais, uma vitrine, na verdade, uma vitrine, né? Então isso depende, e aí isso realmente depende da loja. Você tem uma loja que quer focar naquele produto só, naquela temporada e só coloca aquele produto. Tem um outro momento que pode colocar vários. Uma vitrine. Mas se eu optar por ter um carrossel, tem que fazer direito. Tem que fazer direito então. A carrossel, como eu falei, ele dá a possibilidade de ter várias opções na vitrine, né? Mas o que é mais importante, deixar claro no carrossel, tem que deixar claro o que a empresa faz, o que ela vende, então produto, né? Eu vi empresas focando em como elas, da qualidade do processo de produção, mas isso aqui não é para o comprador. Produto, chamada para ação, call to action dentro do carrossel, sem... Cada slide do carrossel com um botão. Com botão de chamada para ação e que seja, é muito importante, isso também não é tão comum como deveria ser above the fold, ou seja, o botão deveria aparecer sem necessidade de mexer na barra lateral do site, de fazer o scroll down, de descer. Então não pode ficar lá embaixo. Se ficar embaixo, para eu ver a call to action, tiver que baixar, descer um pouquinho no site, tem um problema de configuração de estrutura de site, deveria reduzir o tamanho, enfim. O call to action tem que estar aqui, que a gente fala above the fold, né? Acima da dobra, exatamente. Então, se eu começar a mexer no site para descer, significa que estou mexendo na dobra. Entendi. Vamos voltar um pouquinho para SEO agora, porque eu acho que talvez não esteja aí no foco principal, né? Porque a estrutura e toda essa programação do e-commerce, ela vem primeiro, mas o SEO ele é importante depois para um melhor funcionamento do site. O que eu preciso ter para otimizar um produto? Uma página de produto. Vamos fazer esse mini checklist. H1, H2, Meta Title, o que mais? Meta Description. O ponto primeiro que a gente está falando de otimização de conteúdo, né? Quando a gente fala de SEO, né, tem o SEO técnico e o SEO de conteúdo. A gente costuma falar com SEO higiênico e estético. O higiênico é toda aquela parte de código que a gente até acaba de falar, que é higiênico porque é aquela coisa que não é nem para ver, mas daqui a pouco, se você não mexer naquilo, vai começar a feder. Você sente fedor, não sabe de onde vem. Aí o estético é aquela coisa de conteúdo, ou seja, mais aparente, mais de impacto. E quando a gente fala de SEO, aquele de tag, a gente está falando de SEO de conteúdo, que de novo é importante, a nossa escala lá não chega a ser 1, antes era agora menos. Eu acho que a qualidade do conteúdo é muito mais importante, e a autoridade do conteúdo das tags que vai colocar,
mas um bom controle até para você, porque se sabe que está tudo, se a sua página estiver otimizada e não está performando bem, você ainda poderia pensar que talvez seja um problema de otimização. Agora, se está otimizada e não está performando bem, você sabe que é um problema de conteúdo. Então, ajuda nisso. Os minis, nesse mini checklist que você colocou, eu posso pensar de cabeça H1, com certeza, né? Que tem uma diferença entre H1 e meta title, né? O H1 é aquele título, H1 header 1, né? Seria a parte mais importante, o título mesmo do conteúdo da página, que aparece quando você entra na página. Já o meta title é o título que aparece nas buscas dentro dos motores de pesquisa. O description também aparece. E aí outra coisa, o meta description, né? O meta descrição, que aparece também na busca. É importante, você falou H2, que é a lista de parágrafos. Aí você pode fazer H3, H4 e tal, mas isso aqui realmente depende, não é necessariamente importante. Até o H2 não é... Mas o robô precisa encontrar pelo menos o H1. Eu acho que o motor precisa encontrar o H1 sim, mas o que é mais importante, o motor precisa entender do que a gente está falando. Então, uma coisa importante é estruturar os dados, né? O Google Search Console com schema com tag schema, ou seja, a gente precisa dizer para o Google que esse aqui é um produto ou esse aqui é um post de blog. Então precisa dizer essa aqui é uma data, esse aqui é o autor, esse aqui é o preço, esse aqui é a review. Isso o Google Search Console ajuda a fazer isso no Google Search Console mesmo. E tem plataforma tipo Yoast também que ajuda a fazer isso. Então a estruturação dos dados que a gente fala é muito importante. E a própria imagem, né? Acho que as pessoas esquecem como que o robô do Google funciona, porque ele não assiste vídeos, ele não vê imagens. Então, renomear as imagens também para fazer essa otimização. Otimizar, de novo, literatura, falando de literatura de forma ortodoxa é importante. Eu não acredito que seja no peso 1 também, acho que um peso menor, porque eu acho que as máquinas são sempre mais inteligentes. Tanto é que agora, se você for olhar o porquê, quando você fala de otimização de imagem, ela passa por 3 mini etapas. A primeira é subir uma imagem já com o nome da imagem, né? Não é subir IMG underscore 341, não. Mas óculos azuis de marca tal, né? Essa é a primeira parte. Segunda, a gente coloca o que chama de alt tag, né? Alt text, alternative text, que antes era para ajudar os navegadores. Agora, se você for olhar, ele é mais visto como para ajudar quem tiver problemas de identificação, deficientes, né? Por exemplo, porque, por exemplo, se um deficiente visual, né, que fala, ele não vai conseguir ver a imagem. Então, o alt tag vai ajudar o Siri da vida a falar o que a imagem está representando, né? Esse aqui. E o terceiro ponto pode ser o título mesmo da imagem dentro do conteúdo. Então, o importante ele tem um peso 1, 2, não, eu acho que o peso é menor. Tá, então focando em peso 3, 4. Lembrando que um é o mais importante. Né? Ter um blog dentro de um site de e-commerce é importante, é necessário. Se eu tiver, o que eu tenho que fazer para utilizar? Eu acho que ter um blog, pensar que eu vou fazer um blog porque eu consigo visitas gratuitas para meu site, está errado. Está errado. Ele não entra no checklist obrigatório. Não entrar ainda mais. Anteriormente, talvez, porque tinha mais espaço, agora o que mais tem são bilhões de conteúdos produzidos por dia, então não é mais uma necessidade, a meu ver, para isso. Então, se a gente precisa fazer um conteúdo, eu acho que, todo aquele trabalho de pesquisa de palavra-chave, de tópico, estrutura e tudo mais, mas eu preciso saber para quem que estou escrevendo o meu conteúdo. Eu quero ir um pouquinho além da questão da buyer persona, né? Também conteúdo batido. O ponto é, onde é que está o meu buyer persona quando ele vai ler o meu conteúdo? Então, eu estou fazendo conteúdo para atração, estou fazendo conteúdo para engajamento, como é a base, estou fazendo conteúdo para venda. Entendeu? Então, olhar para o conteúdo, blog, como uma forma de atração de visitas gratuitas, está errado, porque a criação de um blog que possa ranquear tem um custo muito alto. Então, o que eu não pago para o Google nos anúncios, eu acabo pagando em horas, em tempo, porque vai demorar para subir. Então, nesse sentido, eu acho muito melhor fazer uma boa campanha tanto de Google quanto de Facebook, por exemplo,
para trazer visitas, otimizar as campanhas, saber quanto eu vou ter que gastar para cada visitante, né? E aí eu otimizo nesse lugar. Já para fazer um blog é importante quando você precisa, você tem alguma coisa. Eu não acho que você tem que fazer um blog porque precisa fazer um blog. Eu acho que um blog você tem que fazer porque você tem um conteúdo. Porque você vai ficar artificial. E aí você vai competir com gente que tem conteúdo. Por exemplo, eu tenho preciso mostrar o diferencial dos meus óculos que eu acho que vai engajar, vou mostrar que é feito de material totalmente reciclável. Então como é que eu reciclo esse material? Provavelmente o meu público vai se interessar nisso, provavelmente não, né? Isso depende do seu público. Aí sim, uma coisa que eu tenho. Mas se meus óculos, por exemplo, são feitos de material reciclável, mas eu não tenho contato direto com esse processo de produção de reciclagem, vai ter um custo tão alto para chegar até aquela produção de conteúdo que não vai justificar o retorno que vai dar, né? Então, mais do que pensar nisso, e aí, por exemplo, mais do que fazer o blog, o mais importante é definir as etapas do meu potencial cliente, desde quando ele ainda nem me conhece, até quando ele compra, para mim ter contato e tal. E essa que é a primeira fase. Quando eu defino isso, eu entendo como é que vou fazer. Então, primeira coisa, eu defino a jornada do meu cliente. Bom, defino o cliente, na verdade, quem é o meu potencial cliente. Defino a jornada dele. Nessa jornada dele, eu tenho que definir como é que eu faço, etapa por etapa, fazer com que ele passe de uma etapa para a próxima. E nesse contexto que eu posso pensar em colocar um blog. Então, tá lá atrás, tá lá depois. Não é pensar num blog no começo, que é uma coisa bem comum. Eu vou fazer um blog porque vou ganhar visitantes gratuitos. Não. Tá um checklist meio confuso para blog. Eu diria assim, se quiser fazer um checklist, eu sugiro não colocar, para ser bem seco, direto. Eu acho que num checklist de e-commerce, no começo, hoje em dia, é melhor não colocar, você colocar lá, vamos ver daqui a 3, 4 meses. Porque eu tenho muito arroz com feijão ainda para comer antes de chegar no cereja no bolo. Dizer que os pop-ups, então, são prioridade maior do que um blog? Com certeza, para um e-commerce sim. Porque eu tenho que ter um pop-up no meu e-commerce? Eu acredito que sim. Eu acredito que o dilema do pop-up não é se ter ou não ter o pop-up. Eu acho que o dilema é que tipo de pop-up eu vou ter. Porque, claro, eu tenho um pop-up de entrada, que é aquele que atrapalha mesmo, assim, entra, e aí faz sentido se colocar desconto. Então, colocar um pop-up de entrada, por exemplo, para dizer o meu produto melhor do mundo, não faz sentido, isso atrapalha a navegação. Cadastre-se e ganhe 10%, é esse tipo de Essa pop-up que tem aqui que faz sim, mas eu também não colocaria como primeira abordagem, né? Eu acho que primeira, porque o risco disso é que você atrapalha querendo na navegação, tá? Então eu acho é bom começar com o pop-up de saída, ex-pop-up, ou seja, o cara que não atrapalha a navegação quando o cara está saindo. Eu gosto de chamar de pop-up carente, é aquele que aparece na tela e fala, você já está indo embora? Pois é. Tem esse tipo de pop-up, tem um pop-up a tempo, né? Então eu já sei que você está no site há um tempo, aparece lá, e aí atrapalha um pouquinho, digamos. E tem aquele pop-up de quiz também muito interessante, que ele aparece só em algumas páginas que estão tratando alguns conteúdos. Então eu estou vendo os óculos, página de óculos, e aparece em óculos. Você viu que você gosta de óculos, que cor que você gosta. Então, qual que é o objetivo desse pop-up? É muito importante por que o pop-up? Porque o objetivo primário do pop-up é o cadastro, né? Aquela troca. E normalmente, é interessante, um pop-up sem ter necessariamente que passar pelo e-book, que também tem um custo, tem uma revisão e tudo mais, só um pop-up só de colocar lá, a gente chega a 1,5%, quase 2% de conversão dos visitantes na página, né? Conversão, o que é conversão nesse caso? De cadastro. Só por aparecer no pop-up, se o seu conteúdo é bom, o cara vai se cadastrar, se a mensagem é boa. E aí o que acontece? O cara se cadastrando, ele se torna o seu ativo. A sua lista de contato é o principal ativo da sua empresa no digital, seja e-commerce ou não. Então, amanhã pode alterar o algoritmo do Google, pode alterar o algoritmo do Facebook, posso pagar mais pelos anúncios, mas a lista de contato que eu estou construindo, eu me ativo. Da manhã eu posso interagir com essa lista sem passar pelas ferramentas do Google, do Facebook. Então, por isso que é muito importante o pop-up, por isso que é muito importante colocar o cadastro. E aí, esse tipo de pop-up serve, então, primeiramente para cadastrar, mas também depois
eles mostram, aparecendo em algumas páginas específicas, elas ajudam a segmentar de forma automatizada os meus cadastros. Então, se aparece aquele pop-up de quiz na página que mostra óculos, perguntando que cor de óculos você gosta, o cara responde vermelho, eu estou ao mesmo tempo interagindo com o usuário e segmentando ele, porque automaticamente se ele responder vermelho, na minha plataforma que gerou esse pop-up, eu estou colocando automaticamente ele entre os grupos dos caras que gostam de óculos vermelhos. Então eu posso já programar daqui a um tempo, já mandar uma promoção para ele de óculos vermelhos. Bem qualificado, não é para todo mundo, para o cara que falou que não gosta de óculos, mas para o cara que gostou de óculos vermelhos. Muito útil o pop-up. Agora pensando, já tenho, né, meu site estruturado, otimizado, vendas. Todo e-commerce, vale a pena ele ter uma revenda em outros sites? Eu acho, de novo, tem a questão que custo-benefício e tempo, prioridade. É interessante essa abordagem? É prioritária? Não. A gente primeiro, antes de nas casas dos outros, né, vamos arrumar primeiro a nossa casa. Então eu acho que até porque você tem que apresentar, tem que conversar os outros, e quando você está começando uma loja virtual ou qualquer empresa, você pode até ter a melhor ideia do mundo, mas você ainda precisa de experiência de mercado e feedback para ver se esse negócio funciona, se vai tributar. Então apresentar isso já para outro site que tragam, não. Eu acho que é bom deixar isso aqui redondo, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, depois de todas as coisas técnicas que a gente viu, a primeira coisa, do ponto de vista estratégico, é estruturar a jornada. Dizer como eu acho que o meu potencial cliente se torna cliente, quais etapas ele vai ter que passar, e vai testando, porque às vezes aquelas etapas que você colocou não dão certo, às vezes são outras etapas, às vezes aquela taxa de microconversão, ou seja, passar de uma etapa para outra, está abaixo do mercado, está acima, enfim. Essa aqui é o arroz com feijão estratégico. Abandono de carrinho. Como que eu trabalho com isso dentro do e-commerce? Seria aquele comprador que chega na loja, não, só estou olhando? Mais ou menos. O que abandona em carrinho é o cara que chegou para comprar, só que não comprou. Então ele fez todo o processo, ele escolheu o produto. Então tem duas coisas aqui. Tem uma abordagem estratégica e uma abordagem técnica. Estrategicamente falando, a gente precisa ver onde que se encaixa esse carrinho dentro da nossa jornada de compra. O carrinho é aquela etapa anterior à venda, certo? Então o cara ainda não tinha contato com a marca, fez o primeiro contato, visitou o site ou a página, ele se cadastrou, começou a interagir com o nosso conteúdo, se interessou no nosso conteúdo, voltou no site, escolheu o produto, chegou ao carrinho e não comprou. Então ele fez tudo isso, só que não comprou. Então, primeiramente, essa aqui é a última etapa. Então, estrategicamente, a gente tem que fazer, eu vou ter que entrar em contato com esse cara, porque é muito mais fácil vender ou fazer uma abordagem de venda, depois a gente vê se é mais fácil vender ou não, para esse cara do que para um cara que nem conhece a minha marca, tá? Então, eu entro em contato com esse cara e tento entender por que ele não comprou. Foi por preço? Mas se ele fez tudo isso e foi por preço que não comprou, então eu posso fazer uma promoção para ele, né? Porque aquele 10, 20% de desconto que eu vou dar para ele, é verdade que ele vai pagar menos, mas ao mesmo tempo eu vou ter mais um cliente, eu vou garantir uma receita, eu posso amanhã fazer algumas campanhas de cross-sell, ou seja, vender outros produtos para ele, e tudo isso vai me custar muito menos do que pegar outro cara e fazer toda aquela jornada de novo, né? Então, é um custo que eu tenho sim, porque cada desconto que eu dou é um custo que eu estou tendo para a minha empresa, só que na comparação relativa é um custo menor do que pegar um cara de novo da jornada, porque não é só quanto custa para fazer isso, é também o tempo que demora, né? Porque não é que esse processo normalmente pode chegar a demorar meses. Então essa aqui é a questão estratégica. Como é que a gente faz tecnicamente? Tecnicamente a gente precisa rastrear essa visita, a visita do carrinho. Então, se o cara visitou a página de carrinho e não comprou, significa carrinho abandonado, que a gente fala. Então, a gente precisa rastrear isso. Plataformas, a maioria das plataformas consegue fazer esse rastreamento de forma
bem simples, né? Bem padrão, porque eu acho que exatamente por isso, como é a parte mais fácil, digamos, de vender, e se eu não conseguir vender, até eu estou vendo que tem um problema no meu produto. Aí, por exemplo, poderia ser um problema de pagamento mesmo, da ferramenta. Aí voltamos no problema da interface que a gente conversou. Mas algumas ferramentas têm isso padrão, outras não têm. Aí quando elas não têm, deveria entrar em especificações técnicas para o programador fazer. Caso não tenha mesmo, eu rastreio mesmo essa URL dentro da configuração do funil do Google Analytics. Mas é muito importante saber quem está fazendo isso, quantos deles estão indo para depois comprar, né, mesmo. Eu vou fazer campanhas para esses caras, porque se eu fizer uma campanha também com 20, 30% de desconto e os caras não comprarem, aí o meu problema é outro, pode ser final, pode ser de operacional, o pagamento não funciona, pode ser que o cara está vendo uma coisa diferente do que ele estava esperando, e aí tem outro problema bem arriscado. Se eu der um desconto muito alto, tem que ter cuidado com isso também, se eu der um desconto muito alto, eu vou acostumar aquela pessoa a um preço mais barato, então amanhã eu não vou conseguir vender. Então essa aqui é, claro, uma abordagem estratégica que a gente aborda em outro lugar, em outro vídeo, mas é muito importante saber que eu vou ter que dar desconto, mas saber também que o cara está pagando, dá o valor pelo que ele paga. Então se eu dou um desconto, tenta sempre ver o que ele pode dar em troca. Né? Então, te dá um desconto, aquela coisa, 10% se você comprar até hoje. Então, essa é uma troca. Se eu vou dar um desconto de 10% para você comprar, o cara vai achar que o seu produto é simplesmente 10% mais barato. Legal, Dani. Bom, o meu checklist está completo. O checklist do seu e-commerce está completo? Confere aqui embaixo a lista. Eu vou deixar aqui certinho para vocês irem fazendo o check aí. E otimizem o e-commerce de vocês. É muito importante, tanto pela experiência do usuário, mas também pelo ranqueamento do site. Mais alguma dica, Dani? A dica, de forma geral, é que não se preocupe em fazer tudo, né? Faça de forma gradual. A coisa mais difícil no marketing digital, pela quantidade de informações que a gente tem à disposição, não é o alcance da informação, o alcance do conhecimento, não é isso. E é priorizar. Quando você tem muita coisa, você precisa saber o que é mais importante. Então, nessa prioridade, eu sugiro fazer essa lista de checklists mais basicões, né? E definir realmente qual é o seu cliente, como é estruturada a jornada, ou seja, quais são as etapas que ele tem que passar para se tornar cliente. Esquece de mandar a venda para o cara que ainda não conhece a sua marca. Isso vai só gastar dinheiro, pode até ganhar um monte de likes no Facebook, mas não vai dar venda. Legal. Eu sou a Isabela aqui da NTP. Se precisarem de ajuda, só comentar aqui embaixo. Até a próxima. Tchau!